Mais de 25% do valor das emendas parlamentares individuais foram declarados com impedimento técnico pelo Executivo. O percentual corresponde a mais de 1 bilhão e 600 milhões de reais, de um total de 6 bilhões e 400 milhões de reais previsto para emendas individuais ao orçamento. Os parlamentares precisam acertar com as prefeituras as pendências dessas emendas, que contemplam obras nos municípios. Caso as irregularidades não sejam sanadas, o dinheiro deve ficar paralisado até 20 de novembro. Nesse caso, a destinação do recurso poderá ser alterada e ir para qualquer outra obra de escolha do Executivo, conforme regra estabelecida na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Para debater as emendas parlamentares, convidamos os deputados Devani Ribeiro, do PT de São Paulo, e o presidente da Comissão de Orçamento, e Domingos Sávio, do PSDB de Minas Gerais. Eu sou Tarcísio Holanda e este é o programa Brasil em Debate. Deputado Devani Ribeiro, como é que o senhor vê esse problema aí das emendas? Não, acho que não é um problema. Esse impedimento, não, né? Não é um problema. Quando você falou assim que 25% tem problema técnico, não é 25%, não. 25% é o corte linear. Né? 25%? É isso. Aí o que está com problema técnico é 1,2 de todo o orçamento, 1,2, que dá 1 bilhão 600 e poucos milhões, dos quais 1 bilhão e 300 é na saúde, né? E os 300 e poucos milhões é nos outros ministérios. Então, há um problema seguinte, o porquê do corte linear? Quando nós aprovamos, agora nós estamos discutindo o orçamento de 2015, mas em 2014. De repente, a economia, que é uma coisa, em 2015 pode ser outra. O que aconteceu? A receita, o orçamento é baseado na receita líquida. E a receita líquida caiu, então cai-se, o governo, por medida, é obrigatório, ela tem que, para não enganar ninguém, ela tem que cortar. Então, suprimiu. O que tem de reserva técnica é assim, nós estamos chegando a um acordo, a oposição também está de acordo, as emendas são nossas e nós temos que encontrar uma saída. Se é problema técnico, vamos resolver o problema técnico. Se é problema de limites, aí é outro problema, aí é o governo que tem que responder. Porque é a Câmara que tem que resolver e não é o governo que tem que resolver. Por quê? É a primeira vez que nós temos as emendas impositivas. O pessoal até fala assim, não, é o orçamento impositivo, não é o orçamento impositivo, é as emendas individuais que são impositivas. Emenda de bancada não é impositiva e emenda de comissões não são impositivas. Então é só as nossas emendas. Como a primeira vez que acontece isso, nós não tínhamos regra do jogo. E o Sávio aqui ajudou, o Domingos ajudou a gente a elaborar, com os técnicos da Casa, do Senado, da Câmara, para que nós possamos encontrar uma saída. Porque acontece o seguinte, tem muitos casos, vou te adiantar aqui, tem deputados que estavam afastados que eram ministro de Estado, ou secretário de Estado. Quem estava assumindo com ele? Quem estava assumindo? O suplente. O suplente apresentou as emendas e destinou as emendas. Agora ele retorna porque ele vai ser candidato. Quem é o dono da emenda? Porque aqui tem uma regra. Quem tem a senha é quem está presente no momento. Não é o titular. É o titular que está no momento. Então, isso é um problema que nós não tínhamos aventado para isso. Agora nós estamos com um problema. O senador João Ribeiro faleceu. Estou com o nome dele aqui, que é Ribeiro, né? É meu nome. Faleceu. Assume o suplente. Mas o senador era o dono das emendas dele. E como que faz com essas emendas? Então, nós temos que encontrar uma regra para esse jogo. Então, nós estamos até preparando para isso, porque nós temos que votar, me parece que hoje nós devemos votar, a PEC, que torna-se definitivo. Nós temos que encontrar uma saída, porque tem o programa da casa, a emenda é minha, eu tenho a senha e não cabe a outra pessoa. Se eu estiver no momento, sou eu o dono da emenda. Deputado Domingos Sávio, e o senhor que é da oposição, faz parte do PSDB de Minas Gerais, como é que o senhor encara esse problema?
Olha, realmente domina as atenções dos parlamentares. claro, o orçamento é... Sobretudo em ano eleitoral. Sim, sem dúvida, mas todo ano o orçamento é uma peça fundamental para o país. Ele, direta ou indiretamente, afeta a vida de todas as pessoas. É ali do orçamento que vem o dinheiro para a saúde, para a educação, para a infraestrutura. E é a razão de ser do parlamento. Claro, É a origem. Das principais responsabilidades nossas. Tanto aprovar o orçamento, como acompanhar a sua execução, fiscalizar o executivo. E o deputado Devanir foi muito feliz, de fato, em colocar que nós estamos construindo um processo novo e um processo que é mais democrático. E aí, neste caso, eu encaro com uma visão republicana. Nós temos até que fazer justiça aqui, temos tido um ambiente extremamente republicano e de construção do entendimento. Essa matéria não pode ser tratada como uma matéria da base ou da oposição. Se eu tratar isso como oposição, eu vou fazer oposição ao país, porque eu prejudico o país se eu criar dificuldades intransponíveis para nós solucionarmos matérias orçamentárias, né? Então, matéria orçamentária, as pessoas que acompanham o meu trabalho pela TV Câmara sabem que eu tenho posições firmes, eu sou convicto das minhas posições, eu faço oposição ao governo, o que é natural na democracia. Isso não me coloca de maneira antagônica com o deputado Devanir, quando nós temos que tratar do interesse do país. É claro. E uma matéria orçamentária é uma matéria de interesse do país. Nesse aspecto das dificuldades de executar o que passou a ser impositivo, que são as emendas, como ele bem lembrou, quer dizer, o restante do orçamento, que é o maior volume, 99% do orçamento, nós estamos falando aí de algo em torno de 2% da receita do país, que fica vinculado a essas emendas. O restante, o Executivo tem autonomia para executar aquilo que ele julga prioritário. Obviamente, tem alguns limites constitucionais, as obrigações na educação, na saúde, alguns fundos, mas as emendas dos deputados, antes, o governo também executava se quisesse. Isso estava ficando um problema grave, porque você cria expectativa lá na ponta, o município recebe a notícia do deputado de que vai um dinheiro para uma prefeitura pavimentar uma rua, um hospital filantrópico, vai um dinheiro para ajudar no custeio daquele hospital filantrópico, e depois o governo liberava ou não de acordo com a vontade do executivo. Isso não é só no governo do PT, isso vem assim desde que a República se instalou. E nós entendemos que era hora de avançarmos, de termos uma democracia mais participativa, que pelo menos essa parcela pequena do orçamento que o deputado vai indicar para beneficiar a sua cidade, a sua região, a saúde, a educação, que ela pudesse ser tratada como prioridade, que ela fosse de fato executada. Na hora de executar vieram os problemas. Eu vou citar um exemplo que ajuda a ilustrar. Eu coloquei uma emenda de R$1 milhão. O deputado Devanir lembrou que a maior parte é na saúde, que está dando problema. Coloquei R$1 milhão para o Hospital São João de Deus, um hospital filantrópico lá no Centro-Oeste Mineiro, está em Divinópolis, mas atende mais de 70 municípios. Ora, o Hospital São João de Deus não é novidade para ninguém, é um grande hospital, muito bom, precisamos de lutar para mantê-lo, e ele está vivendo dificuldades, ele está com alguns problemas de certidão negativa, ele não está conseguindo comprovar aquilo que é necessário para o governo pagar a emenda. Ora, aí não é culpa do governo nem do deputado. Nós vamos tentar de toda forma superar isso. Se não superar, eu tenho que destinar esse recurso para outra entidade. Ou senão ele vai ficar lá. Que antes perdia. Antes perdia. Essa é uma vantagem. Agora eu estou fazendo um contato com a direção do hospital. Agora pode fazer outra destinação. Pode. Dentro da saúde. Dentro da saúde. Então, nós vamos ficar atentos para não perder o dinheiro, para a saúde não perder o dinheiro. E se porventura não for possível colocar diretamente no hospital, vamos colocar em outras ações de saúde. Então é assim que está funcionando, num processo que está evoluindo, que está melhorando, não é? Agora, nós temos, a partir deste aspecto, que evoluir todo o trato que nós temos que ter com o orçamento. A LDO é uma ótima oportunidade. O Brasil é um país enorme, não pode ser governado sem planejamento, sem determinadas prioridades, e orçamento deve trazer isso. A LDO, especialmente, deve trazer um plano de metas, deve definir prioridade. A questão do orçamento impositivo, eu acredito que foi um avanço que está em construção. Ou seja, é um avanço, está no presente. E que nós ainda dependemos de aprovar
uma emenda constitucional, como o deputado lembrou, estamos trabalhando essa aprovação, e essa emenda constitucional pode ficar perpétua. Hoje nós estamos tendo a execução de emenda impositiva porque a gente colocou na LDO do ano passado, né? E agora vamos ter, inclusive, que fazer isso novamente, na LDO que está aí tramitando, porque a emenda ainda não está promulgada. Brasil em Debate vai fazer um pequeno intervalo e volta já. Brasil em Debate está de volta com os deputados Devani Ribeiro, do PT de São Paulo, presidente da Comissão Mista de Orçamento, e Domingos Sávio, do PSDB de Minas Gerais. Nosso tema é a Lei de Diretrizes Orçamentárias e o orçamento da União para um ano eleitoral. Deputado Devani Ribeiro, como é que o senhor encara esse conflito permanente de interesse entre os deputados em torno do orçamento? Eu acho que é importante. Eu costumo dizer que o maior projeto que a gente vota na casa, em qualquer parlamento, seja estadual, municipal e, no nosso caso, federal, é o orçamento. Ali você sabe delinear onde que o governo, o que ele está pensando, para onde ele vai. E uma coisa que eu quero reprisar aqui, que o Domingos estava me falando aqui, o orçamento não pertence à situação ou à oposição. Nós somos corresponsáveis daquilo que nós fazemos. Nós temos que aprovar o orçamento e fiscalizar a execução do orçamento, que é outro papo, é outra conversa. Uma coisa é você aprovar o orçamento, outra coisa é você vigiar se foi mesmo de fato aplicado aonde estava orçado. Então, esse ano, nós, por sorte nossa, não temos o PPA, que foi do ano passado. Nós temos a LDO. Chegou ontem o relatório preliminar. O relator apresentou ontem, nós vamos ter hoje, nós vamos apresentar hoje na comissão, no Colégio de Líderes, primeiro, depois na comissão, e abrir o prazo, que regimentalmente nós temos que abrir um prazo de até 10 dias para que ela possa apresentar as emendas. Dado o problema que nós temos hoje, eu olhando ontem, nós temos aqui a Copa. Então, já é um empecilho. Depois que o brasileiro gosta de samba e de futebol, né? E eu também sou brasileiro. Então, depois nós vamos ver com um outro problema. Aí nós temos o folclore no Nordeste, que é o São João. E não adianta querer marcar nada aqui, agendar nada naquela semana que não vai ocorrer. Então, nós temos que depois discutirmos no Colégio de Líderes, depois na comissão, mas devemos acertar no Colégio de Líderes para que nós possamos ser ágil sem correr muito, porque nós temos uma coisa que nos impede em determinado momento. Então, eu acho que nós vamos, a LDO, ela já tem algumas emendas, mas vamos ter que abrir o prazo para novas emendas, e aí nós vamos discutir. Eu acredito que não muda nada. Eu costumo dizer, Domingos, que para os meus colegas do meu partido e de outros companheiros que eu tenho amigos em todos os partidos, que a LDO, ela faz o balizamento, né, da LOA, ela é importante porque ela reflete aquilo que nós estamos pensando. Só que você imagina nós pensarmos nesse mundo globalizado, o que nós vamos fazer em 2015. Nós somos um complexo. Nós podemos, assim, a economia nossa, eu torço para que ela evolua. Eu não quero que os brasileiros se prejudiquem, nem eu. Mas ela pode subir ou pode descer. O mundo hoje é outro contexto. Agora está uma crise econômica internacional. Internacional, volta essa crise. E essa crise não se sai tão rapidamente. Você ouviu o seguinte, eles são nossos compradores. Compradores. O Brasil está importando mais do que exportando. Pois é. Então, isso é um dilema para nós. Então, nós, como deputados, e os senadores, que é membro da Comissão Mista de Orçamento, nós temos uma responsabilidade muito grande. Não é assim, aquilo que eu falava antes. Então, o orçamento é a peça importantíssima e não podemos brincar com ela. Não é que é um ano eleitoral, não é, todos os anos são assim. Ela tem que ter essa importância que ela tem mesmo. Por quê?
é disso que o país sobrevive, seja na agricultura, seja na saúde, seja na educação, seja na nossa infraestrutura, seja as rodovias, ferrovias, os aeroportos, né? Então, nós temos que estar de olho nisso e, como nós somos corresponsáveis, porque se nós não soubermos aprovar um orçamento que seja digno do povo brasileiro, nós somos responsáveis. Não vai dizer, ou o governo, só o governo é responsável. Não. E não é só o nosso governo, o Domingos lembrou bem. Antes aqui não existia emenda, e você conhece o parlamento há mais tempo do que eu. Não existia emenda de parlamentar. Eu fui vereador na capital, em São Paulo, que é o terceiro maior orçamento do país, não tem emendas. Não tem. Então é assim, porque assim, olha, isso agora vai pegar aqui, ó. Nós temos as emendas impositivas, há pouco está as emendas impositivas nos estados, daqui a pouco vai estar as emendas impositivas no município, e eu daqui em primeira mão, eu estou fazendo um convênio com o Ministério da Educação para que nós possamos abrir essa discussão do que é orçamento. Orçamento é despesa. Eu quero saber de onde vem a receita. As pessoas fazem, não, orçamento é o que eu planejo para fazer. Agora, para executar aquela obra, naquele contexto todo, eu preciso da arrecadação. O que eu estou fazendo com o Ministério da Educação? Eu vou tentar fazer, primeiro, que a universidade integre os estudantes. Vêm aqui, nós fazemos uma vez por ano um encontro da universidade, para que nós possamos fazer essa coisa e fluir para fora, né? E vamos abrir também aqui na Câmara, no Congresso, vamos abrir via internet, que qualquer cidadão brasileiro, seja de onde ele vier, do sul, do norte, do leste, do oeste e do centro, ele pode, enquanto brasileiro, ele pode também dar sua sugestão. Depois cabe à comissão acatar ou não acatar. Ele tem que dar também sua opinião, o que ele pensa da região dele, o que ele pensa da cidade dele, do hospital dele, da universidade onde ele está. E às vezes o pessoal faz muita confusão, porque tem universidades estaduais, universidades federais, tem universidades particulares e tem mesmo os hospitais. Também tem os particulares, os federais, os estaduais e alguns municipais. Então é isso tudo que nós temos que tratar. E aí o Domingos Sávio vai me ajudar muito, porque ele é muito sábio. Deputado Domingos Sávio, o senhor acha que devia haver uma legislação nova para regular todos os problemas das relações dos parlamentares com o orçamento? Bom, na verdade, nós não estamos precisando de legislação nova. Nós já temos 3 regimentos. Na verdade, nós temos talvez muita legislação. Precisaria de rever um processo mais simplificado, mais objetivo, que ajudasse a própria sociedade a compreender como é que se elabora. Eu digo que temos 3 regimentos, e aí eu acho que de forma bem didática e objetiva para quem nos acompanha saber o que é. A nossa Comissão Mista de Orçamento é a maior comissão da Casa. Ela é uma comissão que reúne a Câmara e o Senado. Ela é uma comissão do Congresso. E é justamente por isso que vem a dificuldade que o presidente Devanir estava dizendo. Muitas das vezes você não consegue quórum. E isso traz, inclusive, um papel importante para a oposição e, obviamente, para o governo, da mesma forma, e traz aí a importância do diálogo, do entendimento. Nós, mineiros, gostamos de construir o entendimento. Isso vem de Juscelino, de Tancredo, né? Vem de figuras que nos ensinaram que a boa política... Benedito Valadares, Milton Campos. Política se faz construindo o entendimento. E na Comissão de Orçamento isso é imprescindível. O presidente sabe disso, que se nós não construirmos o entendimento, há um desastre, não se consegue votar. Muitas das vezes nós da oposição vamos contribuir para que se vote sem nem observar o quórum. Então regras existem. Tem o regimento da Câmara, o regimento do Senado e o regimento comum. Tem uma série de regras já bem definidas. Mas veja bem, nós temos uma preocupação. Nós teremos agora que votar a LDO. Tem prazo. A LDO, constitucionalmente, ela tem que ser votada até o último dia antes de se entrar em recesso. Então, a LDO, ela, inclusive, impede a Casa de entrar em recesso. No ano passado, houve uma coisa aqui que não me agradou. A Casa entrou em recesso, fez um recesso branco, né? Como se tivesse de recesso. Na verdade, a Casa faltou com a sua obrigação de cumprir a Constituição. Deveria ter reunião ordinária todos os dias na Câmara e no Senado. Por quê? Porque nós saímos em julho sem aprovar a LDO. Isso acontece em vários anos. Isso às vezes acontece. E nós não devemos dar esse mau exemplo. A Casa que faz as leis descumprir a lei. Então, o que nós devemos fazer? Trabalhar,
para antes de entrar em recesso, né, lá para meados de julho, nós termos aprovada a LDO. Para isso, nós temos que começar imediato. E eu já hipotequei ao presidente que nós da oposição não vamos ficar ali prejudicando o andamento dos trabalhos, criando dificuldade. Agora, nós queremos também ser ouvidos. E aí já vi que teremos um bom diálogo. Nós queremos ser ouvidos porque nós temos preocupações graves que a LDO já pode nos ajudar a definir. Primeiro, a gente tem uma discordância que o governo tem passado, isso aí é uma mudança, foi o governo atual do PT tem deixado de enviar o plano de metas junto com a LDO, de forma detalhada, dizendo quais são as metas, quais são as prioridades. Ele apenas diz, o PAC é prioridade. Ora, o PAC virou praticamente todos os investimentos que o país faz. E nós sabemos que muitas das vezes parte do PAC é cumprida, parte não é cumprida. Se você não define com clareza o que é prioridade, fica difícil para até fiscalizar as ações do governo no futuro. Fica difícil para haver a harmonia entre os entes federados e planejar ações conjugadas entre município, Estado e União. Outro aspecto que me preocupa, que nós estaremos atentos para emendar já a LDO. Nós acabamos de votar o Plano Nacional de Educação. O deputado Devani participou ativamente, todos nós. Foi também uma peça republicana. O Plano Nacional de Educação interessa a todos os brasileiros. Prevendo 10% do orçamento. Prevendo 10% do PIB. Do PIB, mais do que do orçamento. De toda a riqueza que circula no Brasil. Né? E nós hoje temos algo em torno de menos de 5,5%. O último dado deu conta de 5,3% do PIB. Então, será um avanço extraordinário, que é o que o país precisa de fato, priorizar a educação. E, obviamente, isso vai nos ajudar a enfrentar os outros problemas da segurança, da saúde, que também tem que ser priorizado. Mas sem educação, sem, de fato, formar bem o cidadão brasileiro, ele não vai estar preparado nem para a vida em sociedade, não é? Muito menos para se estabelecer como um bom profissional, ter a sua condição de vida melhorada. Então, a educação é essencial. Avançamos votando o Plano Nacional da Educação. Agora, para o Plano Nacional da Educação não virar uma peça fictícia, mais uma das leis que não pegou, nós temos que fazer com que o orçamento atenda ao comando do Plano Nacional da Educação. E a LDO não tratou disso, até porque ainda não havia sido aprovado quando a LDO foi enviada para cá. Mas nós podemos tratar. Nós podemos emendar a LDO para que ela já tenha comandos dizendo aquilo que foi aprovado de crescimento orçamentário, e só para deixar claro o que foi aprovado 10% do PIB em 10 anos. Mas em 5 anos nós temos que chegar a 7%. Então, se em 5 anos nós temos que chegar a 7%, ano que vem já tem que crescer um pouco. Não é? Nós temos que já ir melhorando. Não é? Da mesma forma, não veio nenhuma referência para melhorar a situação da saúde. Me preocupa, por exemplo, na segurança, o governo tem contingenciado o dinheiro da segurança. A gente põe no orçamento, o próprio governo manda para cá, na peça orçamentária, só que na hora de executar, não executa. Eu acho que nós temos que ter comando na LDO para dizer dinheiro de segurança pública não pode ser contingenciado, ou pelo menos não pode ser contingenciado mais do que a média do orçamento. E nós tivemos, em alguns casos, o contingenciamento do programa de combate às drogas, que foi dito como prioridade da presidente Dilma, aplicou-se apenas 10% do que estava previsto no orçamento para o programa de combate às drogas. Muito pouco, é muito pouco, quer dizer, o dinheiro estava lá, né? Não se aplicou naquilo, aplicou em outra coisa. E é óbvio que nós temos que fiscalizar isso, e a LDO é um instrumento bom para preparar esse plano. Nosso tempo, infelizmente, está esgotado. O senhor quer dizer alguma coisa, deputado Devani Ribeiro? Há uma pequena discordância com o meu amigo e o líder da minoria na casa. Assim, o PAC, assim, não é que o PAC não realizou, porque precisamos entender o Pacto Federativo. Né? Muitas obras não se executam por problema do Estado e por problema dos municípios. Eles não apresentam o projeto no momento, não faz a licitação, não tem, perde prazo, às vezes não tem, como você citou, do hospital, não tem toda a documentação correta. Então, tem 1000 problemas que acontecem. Então, nós precisamos inverter. Por isso que eu defendo sempre, além de todas as propostas que nós estamos aprovando, que eu acho republicano, interessante, eu costumo dizer que o alicerce de uma nação, que é o seu povo, é educação. Sem educação, nós não vamos a lugar nenhum. Segurança pública. Segurança pública é dos estados.
Mas cada estado tem... Não. Segurança pública, esse é um equívoco. Segurança pública é obrigação da União, dos estados e do município. Por exemplo, o tráfico de droga, o crime. Esse é o que mais afeta a segurança pública. Sei. E a União investe menos de 1% de tudo que arrecada em segurança pública. Domingos, e não é dos estados. Há uma confusão. Polícia militar e polícia civil é dos estados. Mas segurança pública não se resume em polícia militar. Presídios, por exemplo, o governo federal tem que ajudar a construir, a custear. Ajudar, você falou bem. Mas ajudar mesmo, e não ajuda. Né? Então, mas aí, ó, você vê assim, a polícia. Nós tínhamos antes a polícia militar. Não, era a guarda, a força pública no estado de São Paulo. Depois, quando chegou no regime militar, juntou com a guarda civil e criou-se essa polícia militar. É uma outra coisa, quando fala em segurança, você tem que unificar essas duas polícias. A polícia civil, como pode ter dois comandos? Um é para investigar. Minas Oeste integrou. Minas Oeste fez a integração. Esse é o grande drama. Você vê, vários estados têm esse problema. O investimento, às vezes você tem um convênio, o politicamente não deixa eu fazer um acordo contigo, porque não dá para fazer. É o caso da Minha Casa Minha Vida, é o caso das estradas, é o caso dos aeroportos, é o caso dos portos, né, que tem no meu estado, não sei nos outros, no meu estado tem muitos aeroportos que é o estado e muitos aeroportos que é do município. E como que nós vamos entrar naquilo ali? Nosso tempo, infelizmente, está esgotado. Eu quero aqui agradecer a presença dos deputados Devani Ribeiro, do PT de São Paulo, e Domingos Sávio, do PSDB de Minas Gerais. Brasil em Debate termina aqui. Nosso tema foi a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Eu sou Tarcísio Holanda e aguardo você em um próximo programa.